evento, né, a programação da EBF. Então eu gostaria de pregar esse sermão aqui. Vai ser um sermão temático, tá? Porque nós vamos falar sobre esse assunto e a palavra de Deus em vários lugares apoiando, né, o que vamos estar falando, porque queremos fazer tudo de forma bíblica, né, irmãos? Tudo que nós fazemos, não é porque é tradição, não é porque estamos acostumados, mas porque tem um objetivo, agradar a Deus. E o tema do sermão é dobrando os joelhos e as mangas para a EBF. Sei que o melhor termo aqui das mangas seria arregaçando as mangas, né? Mas dá para entender, dobrando os joelhos e as mangas para a EBF. Porque nós precisamos estar preparados para esse evento, né? Essa programação. E a preparação não é só ver quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, mas é primeiramente uma dependência de Deus. E o que simboliza melhor a dependência de Deus do que a oração, né? Os nossos joelhos dobrados diante de Deus, dependendo de Deus para tudo, né? E particularmente para EBF. E as mangas também, não basta só orar e não fazer nada, né? Todos podem orar, não custa nada, podemos fazer isso em qualquer momento, né? Você pode fechar ou mesmo com os olhos abertos, falar com Deus através, em qualquer momento, por esse motivo da EBF. Mas o trabalho é muito importante também. O trabalho feito em oração e após oração. Então, dobrando os joelhos e dobrando as mangas para a EBF. Mas o que é EBF? Logicamente, né? Essa sigla é Escola Bíblica de Férias. E nós sabemos, irmãos, que essa é uma programação de evangelismo. É uma programação em que você vai ter várias pessoas, crianças e adultos, pais, tios, cuidadores, que vão ter a oportunidade de vir aqui para uma programação diferente, uma programação própria para as crianças, mas todos vão poder ouvir a palavra de Deus, ver o evangelho sendo pregado, de uma forma mesmo que inusitada, uma forma um pouquinho diferente, mas ainda assim é a palavra de Deus, é o mesmo evangelho, tá, irmãos? Temos toda a liberdade em comunicarmos o evangelho de formas diferentes, mas desde que seja o único evangelho, tá, irmãos? Então nós aprendemos isso na palavra de Deus, que é essa liberdade que temos. E a escola bíblica de férias é isso, porque nessa época do ano, aqui no Brasil, temos as férias das crianças. Então agora você vai ver criança em tudo quanto é lugar, porque não estão na escola, né? E alguns pais até pensam, puxa vida, o que eu faço? Porque já acostumaram com os filhos fora de casa naquele horário, né? Então a igreja, ela usou e usa dessa estratégia por bastante tempo já, irmãos. Eu tive dando uma olhada, a APEC. Quem já ouviu falar da APEC? É um ministério muito sério, tradicional, conhecido, que lida com evangelização de crianças. E eles, no site deles, eles colocaram que a EBF já existe há cerca de 100 anos, né? Aqui no Brasil, logicamente, e provavelmente contando nos Estados Unidos, né? Mas a escola bíblica de férias não é só para tirar as crianças da rua ou dar uma atividade para ocupar as crianças, mas é evangelística, principalmente, tá, irmãos? É você falar para as crianças que de outra forma não viriam na igreja. Agora podem vir porque é hora de férias, né? É momento de férias. Então olha que oportunidade, irmãos. Então é isso o que é a escola bíblica de férias. E por que devemos fazer ou participar de uma escola bíblica de férias? Eu queria propor para os irmãos alguns motivos. O principal, o que está acima de todos, é por causa da obediência a Jesus Cristo. Nós fazemos atividades como uma escola bíblica de férias porque nós queremos obedecer ao nosso Salvador Jesus Cristo. Vocês estão vendo algumas referências bíblicas ali, né? Alguns textos bíblicos. Eu peço que você abra lá, porque esses versículos não estão ali na tela, tá? Então, na sua Bíblia, você vai acompanhar comigo. Se tiver alguém do seu lado que precisa da ajuda, né? Você compartilha o versículo aí para que ela leia. Faça isso. Marcos 16, 15 é o primeiro versículo. Marcos
16, 15. E eu vou pedir a colaboração dos irmãos aqui, tá? Vou começar lá do fundo. Irmão Fernando, se puder ler em voz alta, Marcos 16, 15. E depois eu já vou deixar um versículo para a irmã Suelen ler Atos 1, 8. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem de Jesus, irmãos, é para toda a igreja, né, irmãos? Devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho para quantas? Para uma criatura? Para toda criatura. Não é verdade, irmãos? A pessoa, o indivíduo, é importante para Deus em qualquer fase da vida, tá, irmãos? Não é só quando ele é um adulto, mas quando ele é um feto, tá? Quando ele é formado no ventre materno, quando ele já é um ser ali ainda dentro do útero materno, e até o último segundo de vida, ele é uma pessoa aqui, e para sempre ele vai ser uma pessoa. Então Deus ama as pessoas. Todas essas criaturas, irmãos, devem ouvir do Evangelho, tá, irmãos? Todas. Mesmo que você não sabe como comunicar, você tem que aprender a como comunicar. Mesmo que ela mora em outro país, aprende a língua para falar. Mesmo que ela tenha necessidades especiais, aprende a língua dela, porque ela também entende a linguagem dela. Todas as pessoas precisam conhecer do amor de Cristo, todos. Não só essas pessoas que eu falei, mas os parentes delas, os tios, né, amigos. Então, a ordem de Jesus não é opção, é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então é por isso que a gente faz a EBF, porque olha a oportunidade de fazer isso aqui, irmãos. Então vai vir gente porque tem bexiga, tem pirulito, né? Tem convite, tem atividade, tem lanche. Eu estou indo lá por causa do lanche, né? Tudo bem, né, que você vem, mas na hora que vem aqui a gente vai dar um lanche que vai suprir a necessidade espiritual da vida dela. Ela nem sabe disso, mas ela vai encontrar aqui o evangelho. Atos 1:8, irmã Suela. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E servireis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então essa foi a ordem que Jesus deu antes dele ser assunto aos céus, antes dele subir aos céus, após a ressurreição dele, ele deu essa ordem, tá? Que é basicamente a mesma coisa que nós acabamos de ler. E ele falou: vocês vão receber poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas dele, do que ele fez. Ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso deve ser falado, irmãos, em 3 lugares: perto de você, longe de você e bem longe de você. Tá, irmãos? Nem todo mundo pode ir bem longe, então por isso que a gente tem missionários que vão onde você não consegue ir. Por isso que missionários como Eliud ou outros missionários que estão lá em outro lugar do mundo estão fazendo o que você não consegue fazer. Eu queria, mas eu não posso. Eu queria estar na China falando de Cristo, mas eu tinha que aprender chinês, o mandarim, né? Eu tinha que pegar um avião e olha, né? Deve custar muito, né? E tinha que começar. E por que não já alguém cristão que já está lá, um missionário está lá, e a igreja então ora por ele e tem parceria com essa pessoa. Então, através de missões, nós podemos obedecer isso aqui, irmãos. Devemos pregar o evangelho aqui em Pouso Alegre, devemos pregar em Minas, Brasil todo e confins do mundo, não é verdade? Então é isso, é por isso que nós fazemos a EBF. Eu sei que de igrejas do mundo inteiro que fazem isso. A igreja, que é a igreja enviadora nossa, né, da nossa família, lá no estado de Missouri, né, lá nos Estados Unidos, estão fazendo, vão fazer EBF também próximo, nessas semanas aí, né? Essa semana. E eles também têm uma programação bem organizada, eles até levantam ofertas, né, para dar para missões, e está aí uma ideia, onde a gente pode até fazer isso também, né? Mas foi bastante coisa para programar essa primeira, né? Que já está bom agora, né? Está ótimo. E a gente vai cada vez mais. Por quê, irmãos?
Porque EBF é a oportunidade de obedecer a Cristo. Olha que maravilha. Agora mais duas pessoas. Mateus 19, 14. Eu vou pedir para Roseli. Você pode abrir Mateus 19, 14. E aqui da fileira, Valdene, você poderia ler aquele texto? Mateus 18, 3. Tá bom? Então, irmã Roseli, se você já abriu aí, pode ler em voz alta. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os disturbeis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, enquanto que a cultura dos judeus, né, além de ser bastante focada, né, tem machista, feminista, machista no caso, e era algo cultural também, eles tinham muito aquela mentalidade de criança estraga, atrapalha, né? E nós entendemos em várias culturas por que agem dessa forma, né? Porque até nos tempos bíblicos era assim. Os discípulos, quando viram crianças se aproximar de Jesus, eles queriam repreender as crianças. E o que Jesus falou? Deixa eles virem. Não interrompa essas crianças. Então, irmãos, Jesus mostra um coração diferente de toda a sociedade. Isso mostra que quanto mais eu sirvo ao meu Jesus, eu deveria agir como ele age. As crianças são especiais também, tá, irmãos? E elas precisam ainda mais da nossa proteção, do nosso cuidado, do que um adulto. Porque o adulto ele consegue discernir mais, se virar, mas a criança ela tem uma ingenuidade, né? Ela é dependente e ela confia de uma forma, nós vamos até ler um texto sobre isso, né? Ela confia de uma forma que é até um exemplo para nós, né? Então, Jesus falou, deixai vir os meninos, não só os meninos, as meninas também, né? Os pequeninos, como diz em outra versão. E não estorveis de vir a mim, não atrapalha, viu? Não só deixa eles vir, mas sai da frente. É mais ou menos isso. Abre o caminho, abre a porteira, não impeça as crianças de virem a mim. Porque Jesus, apesar de ser tão ocupado, ele tinha tempo para a criança. Isso nos ensina alguma coisa, não é, irmãos? Nós pais pecamos muito e falamos, não tenho tempo para você, meu filho, estou muito ocupado. Papai tem que trabalhar, quase falando, para trazer dinheiro para essa casa, para você comer. Olha que peso a gente põe nas costas dos nossos filhos, né, irmãos? Enquanto que Jesus, que morreu para a humanidade, só tinha 3 anos de ministério público, ele parava e falava, deixai vir a mim os pequeninos. E nem filhos biológicos eram dele, podemos falar assim, humanamente falando. Isso mostra o que para mim e para você, irmãos? Vamos tratar as crianças com o mesmo carinho, né? Vamos tratar com amor, com o mesmo tipo de valor que Jesus tratava. Eu não estou falando aqui de exaltar, de idolatrar, né? De colocar no pedestal, de forma alguma, mas tratar como Jesus tratava as crianças. É isso. Agora o versículo 3, Mateus 18, 3, Valdene. Ele disse, em verdade vos digo que, se não vós converteis e não vos fizestes como meninos, de modo algum entrareis no reino do céu. Esse assunto é bastante amplo, mas Jesus basicamente está falando que para você ter comunhão com Deus, eterna com Deus, você precisa de ter seu coração estar dessa forma aqui, sua vida tem que estar dessa forma. Primeiro, você tem que estar convertido, você tem que ser transformado por Cristo. Segundo, você tem que se fazer como um menino, você tem que ter a mesma postura de uma criança. O que é isso? Aqui não está falando de fazer arte, porque criança faz arte também, né? Pecadora. Aqui está falando exatamente da inocência ou da confiabilidade que a criança tem, né? A criança, irmãos, ela confia. Tanto é que ela está procurando modelos, ela está olhando quem que eu vou copiar. E é ruim porque a gente tem muito modelo ruim hoje em dia, não é verdade, irmãos? Ela liga a televisão ou algum adulto que dá mau exemplo, ela quer ser igual. Então, por isso que a criança, ela é muito assim, ela é confiável, né? Mas é essa atitude que devemos ter para com Deus. Assim como uma criança se joga aos braços
de um adulto, né? Se joga aos braços do pai quando está brincando, né? Não importa o tamanho do buraco, o filho pula, né? O pai está na piscina e fala, vem filho, né? A não ser que você errou, né? Deixou ela afundar uma vez, ela vai pensar 2 vezes, mas ela confia. Você pega a criança e joga para cima, ele dá aquele sorriso, o tamanho vai até a orelha. Por quê? Eu confio no meu pai. Eu confio, né? Essa fé de criança deve ser presente na vida de adulto. A gente acaba perdendo isso aí, não é verdade? Quando a gente cresce, a gente vai ficando desconfiado, a gente vai ficando temeroso, por causa que a gente vai vendo, vai ficando descrente nesse sentido. Mas Jesus nos ensina que é preciso se converter, ter um novo coração, e um coração dependente de Deus, como de uma criança, para ter comunhão com Deus. Então, irmãos, por que fazer DF? Porque estamos obedecendo a Cristo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, né? Agora, o segundo motivo, também porque nós abençoamos as pessoas. As crianças que vão vir, os adultos que vão vir, vão ser muito abençoados. Vão ficar cansados fisicamente, quem estiver trabalhando, né? Mas você pode ter certeza que o que você fez valeu para Deus, né? Não vai ser em vão. Aquela sementinha vai ficar no coração do seu filho, sua filha, das crianças que virão e também dos adultos que participarão. Então, irmãos, vai ser uma bênção. E eu listei aqui como que pode abençoar. Pode abençoar as próprias crianças da nossa igreja. Nós temos poucas crianças aqui, né? Pouquíssimas. Podemos contar no dedo de uma mão. Por enquanto, né? Daqui a pouco a gente não vai conseguir encontrar com todos os dedos aqui. Conforme a vontade de Deus. Mas a bênção para as nossas crianças, que dá condições delas crescermos, crescer no conhecimento, foi crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço que você abra lá, 2 de Pedro 3, 18, e o irmão Dácio vai estar abrindo nesse texto, por gentileza, irmão Dácio. E aí depois eu vou pedir para... Irmão Dácio, deixa eu inverter o texto aqui, tá? O irmão vai abrir em Romanos 10, que são vários versículos, tá? E a irmã Beth, 2 de Pedro 3, 18. A irmã Beth, por gentileza, quando a irmã... Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, há sempre espaço para crescer. Uma criança sabe disso. Criança é pequena, não vê a hora de chegar, ficar velha, né? Eu quero ter 15 anos, eu quero ter 18 anos. A hora que chega a idade, quer voltar ao tempo. Todos os adultos aqui, eu acho que podem concordar comigo, né? Mas a criança sempre vê espaço para crescimento. E aqui a Bíblia nos ensina, é uma ordem, crescer na graça, crescer no conhecimento de nosso Senhor. A IBF é um veículo para isso. Logicamente, irmãos, a IBF não vai matar a fome espiritual de uma criança, né? Ele vai, na verdade, dar um gostinho a mais, né? Vai atiçar a fome, porque são só 2 dias. Aqui elas vão aprender músicas ou cânticos, né? Vão aprender versículos, vão decorar versículo, vão ter a pregação da palavra de Deus, vai ter comunhão, e aí vai, irmãos. Mas é para dar o gostinho para ela continuar vindo para a igreja, porque ela precisa crescer. Então essa é uma bênção. Outro motivo também, né, é que nós podemos ser uma bênção, não só para as nossas, mas para as crianças da nossa região. Agora eu pedi para o Dácio ler Romanos 12 ou 10, do 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como por isso? Invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquilo de quem não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor,
quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Obrigado, amigo. Então nós lembramos, né, da ordem de Deus e de como que funciona o evangelismo. Então as crianças da região são abençoadas pelo evangelismo. O evangelismo funciona assim, irmãos. Não é só preciso a gente ter uma Bíblia e falar das pessoas. É preciso ter as pessoas aqui também. É preciso que elas prestem atenção no que estamos falando, na mensagem, na palavra de Deus. Para que elas possam, ouvindo, elas possam então crer. É o que o texto fala, né, irmãos? É aqui, né? E como crerão naquele em quem não ouviram? Então elas têm que vir, têm que ouvir o evangelho sendo anunciado de forma fiel. E aí, como que elas vão ouvir se ninguém prega, se ninguém explica, se ninguém ensina o evangelho? E como vão fazer isso se não forem enviados? Agora uma coisa eu digo, irmãos, todos nós aqui somos enviados para pregar o evangelho, tá, irmãos? Todos. Não é só o pastor da igreja, o pastor também. O pastor tem que lembrar os irmãos de que eles precisam também fazer isso. Mas todos precisam pregar o evangelho, tá bom, irmãos? Talvez você pode falar, mas pastor, eu não sei por onde começar. Então, podemos aprender. Então, podemos dar os passos, te orientar a como fazer isso. Eu tenho na minha Bíblia, irmãos, eu acho que está aqui na minha Bíblia, tem na minha carteira também. Aquele livro sem palavras que fizemos para o corte de cabelo das mulheres. Alguém tem na sua Bíblia aí marcador? Eu tenho na minha carteira. Aqui, ó. Vou até tirar aqui. Isso aqui é mais importante do que dinheiro, viu, irmão? Se você tem alguma coisa na carteira, que seja isso, né? Se tiver dinheiro. É um livro sem palavras. Cada cor simboliza uma coisa, mas tem os versículos que explicam o Evangelho. Então, como que podemos evangelizar? Podemos te orientar, irmãos. Podemos ensinar na igreja, podemos te dar isso aqui. Não muda, o Evangelho é o mesmo. Mas talvez você se familiarizar com os versículos, onde abrir na Bíblia, você pode deixar pintado os versículos, pode deixar marcado. Para quando alguém estiver do seu lado, você pode orientar a pessoa, falar do Evangelho, do jeito que falaram para você, não é verdade? Então, irmãos, a importância de evangelismo para as crianças da região é isso. Elas não vão ser salvas se elas não seguirem o padrão de Deus. Tá bom, irmãos? Ninguém vai para o céu sem crer em Jesus como Salvador. E só vão crer em Jesus como Salvador se eles ouvirem de Jesus. Tá bom, irmãos? E esse é o método de Deus. E nós devemos falar de Jesus. É por isso que é uma bênção para a comunidade, para as crianças. Outra maneira, outra bênção que é também aos pais. Os pais aqui da igreja, né? Os pais crentes que trazem os filhos, por exemplo. Alguém, eu pedi agora para estar lendo aqui, uma Célia, não poderia ler para nós? Vai ser 3 João 1,4. Está lá no finalzinho da Bíblia, né? 3 João 1,4. 3 João, está lá. Se olhar no último livro da Bíblia, Apocalipse, né? Vai retrocedendo ali. Não está longe dali, não, né? 3 João 1,4. Está ali embaixo do pais em geral. E eu vou pedir para os irmãos. 1,4? É 1,4. O irmão Celso poderia? Eu está bem muita pista. O irmão Assis poderia abrir 1 Coríntios 14, 12, depois, por gentileza. Depois, se a irmã Célia já achou ele, Achei. pode ler, por gentileza. Não tem maior gozo do que este, o de ouvir e os meus filhos andam na verdade. Muito bem, irmãos. Olha, o apóstolo João, ele foi um homem muito duro no começo da vida, um homem bruto, né? Era um dos filhos de Trovão, mas isso mostra alguma coisa, né? Trovão não é delicado, na verdade. Assusta todo mundo, né? Mas Jesus transformou a vida dele aqui, na vida do ministério dele, ele começou a demonstrar muito carinho, muita afeição, muito amor pelas pessoas. Olha a maneira como ele escreve essa carta, amados, se você ler aqui, né? E aqui, no versículo 5, amados, em outros lugares fala filhinhos. Aí no versículo que a irmã acabou de ler, ele falou, não tenho maior gozo do que este, é de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Todo pai pode falar exatamente isso que ele está falando quando ele vê um filho biológico dele, crendo em Jesus como Salvador,
e seguindo a Cristo. Ou até mesmo alguém que não é seu filho biológico, mas alguém com quem você investiu, com quem você orou, com quem você está procurando evangelizar ou trazer para a igreja. Quando a pessoa se torna um cristão e está seguindo a Cristo, olha que prazer, irmãos, que isso é para nós. E não tem como comprar isso, né? É um prazer, uma satisfação. Você fala, não tem maior prazer do que saber que os meus filhos andam na verdade. Para você ver o oposto é quando nós não vemos, por exemplo, as crianças ou nossos filhos andando na verdade. Isso dói no nosso coração, dói, porque no fundo a gente quer que eles andem na verdade. Irmãos, há tempo, há chance para que eles andem na verdade. Por isso, não desanime de orar, não desanime de falar, não desanime de convidar para a igreja, não desanime de dar exemplo, né, de amar, porque eles precisam conhecer o amor de Cristo. Bem provável que eles nunca creram em Jesus como Salvador. Eles precisam conhecer de alguma forma, pela sua pregação e pela sua vida, né? Então, só para lembrar os irmãos que a EBF, ela é uma das formas em que os pais podem ficar muito felizes, porque a criança vem aqui, ela pode tomar uma decisão que muda a vida dela para sempre. Quantas crianças creram em Jesus como Salvador em um evento assim? Ou foi uma EBF, ou foi escola bíblica, né, ou foi um acampamento. Atividades que a gente faz assim, como, né, para os jovens, para as crianças, mas quando você faz para Deus e do jeito certo, você pode abençoar os pais. Agora, o texto que eu pedi foi para o irmão Assis, né? 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Bem, irmãos, uma atividade como a EBF também abençoa através da edificação, irmãos. Os próprios irmãos da igreja, que são os que vão pôr a mão na massa, os que vão dobrar as mangas para trabalhar, eles são abençoados. Porque, irmãos, quando nós servimos, quando nós trabalhamos para Deus, fazemos qualquer coisa para Deus, seja uma coisa visível na frente ou por trás dos bastidores, ninguém está vendo. Quando você faz e é para Deus, você vai ser abençoado, tá? Você vai se sentir útil para Deus. E não há ninguém que não possa fazer nada. Alguém fala, não consigo fazer nada. A Débora, na reunião de mulheres, ela deu um testemunho. Eu sei disso porque ela me falou, eu não estava aqui. Tá? De uma mulher que ela pegou poliomielite, uma senhora que pegou poliomielite, é uma doença, né? E naquela época não se sabia muito tratamentos e tudo mais. Então ela perdeu tudo, todos os movimentos do corpo, né? Ela ficou, acho que só com a cabeça mexendo, né? E ela falava, só o pescoço. Então as pessoas ao redor falaram, né? Ela não consegue mais fazer nada. Irmãos, até o pastor da igreja dela foi visitá-la, falou que a igreja decidiu que eles não deveriam voltar para a igreja. Olha que boa notícia, né? Tinham medo de contágio, seja lá o que for. A ignorância traz muita coisa para a vida, né? E aquela mulher foi fortalecida por Deus e ela orou e ela falou, alguma coisa Deus quer de mim, porque Ele não me levou ainda. Se Ele me deu fôlego de vida, eu vou servir ao Senhor. E às vezes a gente reclama, irmãos, eu não tenho talento, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho jeito. Uma mulher que só mexia o pescoço falou que ia dar tudo que ela tinha para Deus. E às vezes eu e você ficamos com desculpinhas. Então, exemplos assim, irmãos, no chacoalho, né? O que eu posso fazer para Deus? Com o pouco que eu tenho, com o que eu acho que eu tenho, né? Ele me deu ainda, eu estou em pé aqui, eu consigo falar. Eu posso melhorar, eu posso aprender mais, né? Eu não sou perfeito, ninguém é. Mas o que eu tenho, o que eu sou, eu vou fazer para Deus. É para Deus que eu vou fazer. Eu tenho que aprender, eu vou me corrigir, mas é para Deus que eu vou fazer. Então, irmãos, quem faz isso é abençoado. Aqui nesse texto que lemos, que o irmão Assis leu, assim também nós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Você sabia a diferença de dom espiritual para talento? Talento todo ser humano pode ter, tá? Você não precisa ser um cristão para ter talento, tá? Tanto é que você vê pessoas aí no mundo que toca violão e tem uma voz magnífica, tem talentos para desenho, para um monte de coisa, atores, tem talento mesmo, né? Você fala, puxa vida, olha que talento, né?
Às vezes até confunde, né? E acha que aquilo é dom. Não, é um talento. Porque você não precisa de ser cristão para ter. Você basta ser uma pessoa, né? Deus te dotou com conhecimento, né, para isso. Agora, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus te dá o que é chamado de dom espiritual. O que é dom espiritual? É algo que Deus te dá para abençoar o outro. Não é para você só. É para você ajudar a pessoa que está do seu lado. Então, porque nós somos uma família, nós precisamos ajudar uns aos outros. Então Deus dá para mim, por exemplo, o dom de misericórdia. Nem todo mundo tem o dom de misericórdia. Mas se Ele deu o dom de misericórdia para alguém, essa pessoa deve exercer esse dom. O que é isso? Não é a pessoa passar a mão, né, na cabecinha e falar que não tem nada de erro, pecado. Não é isso não. Mas é a pessoa se condoer com o pecador. Tratar o pecador como ele foi tratado por Jesus. Andar uma milha a mais, encorajar, levantar a pessoa, chacoalhar a pessoa, mas com amor. É esse dom de misericórdia. E tem vários dons de profecia, no sentido de pregar a palavra de Deus, né? Falar o que é a verdade, e falar mesmo que firme, né? Que nós precisamos da verdade, irmãos. E todos nós temos um ou outro, e tem uma lista enorme, a Bíblia fala, não é o caso hoje, mas se você quer saber como você pode abençoar a vida de alguém, a EBF é uma oportunidade, porque às vezes na EBF é a oportunidade que você tem de conversar com as crianças, né? De botar ordem, de falar, ó, isso está errado, isso está certo, aí está o dom de profecia, né? Aí vai lá uma criança que está sozinha no canto, ninguém fala com ela, aí você tem aquele encorajamento, né? O dom de encorajamento, de misericórdia, você é atento àquela criança. Alguém que tem um dom de contribuição, sabia que isso é um dom espiritual também? Mesmo que todo mundo tem que contribuir, mas tem pessoas que têm um dom sobrenatural de dar, e não tem que ser rico para dar não, só tem que ser rico em generosidade. Às vezes a pessoa não tem nada, mas pega uma dúzia de ovo e dá para missões. Sabe o que é isso? Dom de contribuição, né? Barnabé na Bíblia, ele também tinha esse dom. Ele tinha um dom de consolação, um dom de contribuição. E nós vimos vários tipos de dons. Então você pode ser abençoado e abençoar os seus irmãos em Cristo. Agora, outro motivo pelo qual nós fazemos EBF. 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. Pedi para a irmã Claudete, uma poderia, irmã? Né? 2 Coríntios 5,18. Promete Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Muito bem. Outra bênção é o testemunho, irmãos. A igreja, quando está envolvida numa EBF, ela tem condições de ganhar a simpatia dos vizinhos. Por causa que a gente começa a esfregar folheto, e pôr bexiga, e receber crianças saem sorridentes, né? Sai felizes, contando, eu vou voltar amanhã e tal. Os vizinhos podem, o que está acontecendo ali? Puxa, aquela igreja faz coisas, né? As mulheres foram lá, né? Foram lá e saíram com o cabelo daquele jeito bonito, né? Aquele dia, né? Sorridentes, né? Puxa vida, a igreja ela se preocupa, o pessoal foi lá e doam coisas para a cesta do amor. Puxa vida, aquela igreja lá canta, né? Louva a Deus. Aquela igreja tem um trabalho com crianças. Isso é bom testemunho, irmãos. A gente não faz por causa deles, a gente faz porque é certo. Mas olha a bênção, eles vão ouvir, vão ver, e isso vai abençoar. Por quê, irmão? Nós somos reconciliados com Cristo, e Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então a gente vai falar para o mundo inteiro ao redor: vocês precisam se reconciliar com Deus, e nós estamos aqui para te ajudar. Nós somos aqui para sermos ministros da reconciliação. Então, se você precisar de ajuda, você sabe onde nos encontrar. Nós somos aquela igreja que se preocupa, aquela igreja que faz alguma coisa. Não só fala, mas faz alguma coisa também. Agora, Atos 2:47, se a irmã Joana, né? Esse é o último texto que a gente vai ler, tá vendo? 47. Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de salvar. Muito bem, irmãos. Aqui está falando da igreja. Lá no começo, a igreja primitiva, é uma igreja vibrante,
Uma igreja em que todo mundo olhava e via Deus trabalhar, irmãos. E eles abençoavam uns aos outros. Ah, mas eles eram perfeitos? Não. Mas eles estavam aos pés da cruz. Eles estavam dependendo do Espírito Santo. Quando tinham um problema, eles dobravam o joelho, clamavam a Deus: Deus, eu não sei o que fazer. Senhor, tem aquela pessoa enferma, tem aquela família passando por problema. Senhor, tem aquela pessoa com necessidade. Eles dependiam de Deus. O Espírito Santo nos tinha livre acesso, tinha liberdade de trabalhar nos corações. Não havia aquele orgulho: sou melhor que você. Não, irmãos. Preocupação de verdade, genuína. Como eu posso ajudar? Como eu posso te encorajar? Como eu posso te corrigir também? Mas andar conforme a vontade de Deus. Irmãos, diz aqui que a igreja caiu na graça de todo o povo. Ou seja, não é que eles eram perfeitos, como eu falei, irmãos, mas Deus estava juntando todos os caquinhos, todos os defeitos. Deus estava se encarregando de encaixar. Então eles abençoavam quem estava em volta, irmãos. Eles eram uma bênção. E Deus ia acrescentando as pessoas na igreja. Então Deus ia mandando. Deus sabe, irmão, de cada pessoa desse mundo. Então Deus sabe, tem pessoas clamando por socorro e a pessoa não sabe o que fazer. Então Ele fala: eu vou te levar lá naquele lugar. Quando você for lá, você vai receber um aperto de mão, um sorriso, e pessoas que vão orar e vão te amar. E vão falar do caminho, do único caminho, Jesus. Por isso que estamos aqui como igreja. Dá para entender por que EBF é importante? Porque ela faz parte de um plano grande de Deus. Agora eu pergunto: você já está dobrando os joelhos e as mangas para a EBF? Eu tenho certeza que já, porque você acabou de fazer isso, né? Você acabou de orar pela EBF. Te agradeço muito. E eu continuo falando, continuo orando e dobrando as mangas. Porque quando a EBF terminar no sábado, não acabou. Aí nós temos o trabalho de continuidade. Desde o corte de cabelo, irmãos, várias mulheres preencheram fichinhas. Eu tenho fichinhas até hoje aqui. Não é fácil dar continuidade, irmãos. Não é sempre surgem coisas no meio do caminho. Mas vamos dar continuidade, né? Tanto naquele trabalho das mulheres, quanto também no trabalho da IBF. Até eu queria encorajar aqui, como são mulheres, se as mulheres uma hora sentiu o desejo de falar: pastor, quais são os nomes daquelas mulheres que vieram cortar o cabelo aqui? Eu tiro uma cópia que eu queria manter uma comigo, eu te dou. E você pode também ligar, ir lá, visitar. Eu tentei ligar para alguns, não atende o telefone, irmãos. Não sei se deram o telefone errado ou o que é, mas talvez tenha que ir atrás, né? Achar em algum lugar, né? Estão em Pouso Alegre, em algum lugar, né? A mesma coisa também com essas crianças, irmãos. Não vamos desistir delas. Quando elas vão embora, o objetivo é que elas voltem, né? Vamos receber bem. Posso contar com os irmãos? Posso contar? Muito obrigado, Deus. Os irmãos têm me deixado muito feliz com a atitude de vocês, né? Que com o pouco que temos e somos, os irmãos se dão. Os irmãos fazem um esforço, né? E gostaria de orar nesse momento, né? Pedir a Deus abençoar nosso trabalho de EBF. Senhor, obrigado pela vida da igreja. Obrigado pelas ideias, pelas iniciativas dos irmãos em fazer atividades de evangelismo. E agora nós temos a IBF para acontecer. Que o Senhor abra as portas, derrube barreiras, encoraje cada família. Famílias que estão passando por lutas, irmãos e irmãs que estão com problemas pessoais. Que cada um de nós possamos olhar além dos nossos problemas. Todos nós temos problemas. Talvez uns estão em maiores problemas que outros, mas todos nós enfrentamos problemas. Mas que possamos abrir os olhos para as pessoas perdidas lá fora, que além dos problemas elas não têm Jesus. Elas precisam ouvir. E, Senhor Deus, abençoe essa EBF, que esses convites cheguem nas mãos dessas crianças, dessas famílias, e eles venham aqui, encontrem uma igreja que ama, uma igreja que se preocupa em obedecer a Cristo. Isso é uma bênção para elas. Que o Teu Espírito, ó Pai, trabalhe em nós, através de nós. Prepare os detalhes e abençoe cada pessoa aqui nas lutas diárias também. Supra as necessidades e ajude nas decisões que cada um aqui faz para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.